Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná e hoje a gente vai falar sobre A Casa do Dragão, que finalizou aí a segunda temporada. Assim como a gente fez na primeira temporada, a gente vai dar aqui nossas opiniões e falar se a gente gostou, o que a gente não gostou, falar das polêmicas, que teve bastante aí da temporada. Como eu falei, a gente fez uma review também da primeira temporada. Vou colocar, se você estiver escutando pelo YouTube, eu vou colocar um link. Se não, procure aí o episódio. Ficou bem longo, inclusive. Esse aqui a gente vai tentar falar menos. Talvez não dê certo, porque tem bastante coisa pra falar. Mas, enfim. Só pra recapitular aqui, A Casa do Dragão, a série da HBO, do universo de Game of Thrones. A HBO tem todo... Eu acho que ela comprou todos os direitos de tudo que já existe, de que talvez ele ainda vai escrever. Inclusive, anunciou outra série, teve trailer de outro livro aí, que eu não vou lembrar agora o nome. Do Cavaleiro dos Sete Reinos. Isso. Sabia que tinha um cavaleiro no meio. Ele se passa após Dança dos Dragões e antes de... as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Antes de Game of Thrones. Então ele pega ali, se eu não me engano, são uns 30 anos, 20 anos antes da Guerra dos Tronos. Ele é antes da famosa rebelião Baratheon, que vai gerar todo o cenário da também a galera tá pedindo série dessa daí também, né? Da rebelião. Vejo muito tweet sobre isso. Tem muito boato que talvez vá acontecer. Eu sei que eles estão em andamento com um piloto da Conquista, né? Que é quando chegam os Targaryens e tem a fundação dos reinos. Uhum. Que é quando vai fundar, cada reino. Parece que confirmaram também a dos Velaryon, só que aí parece que vai ser animação. Eu achei uma ótima ideia, inclusive. Eu acho que é uma ideia boa. Eu lembro quando saía ainda a Game of Thrones, que eles tinham no YouTube, tipo, um personagem da casa contando a história da casa, tipo assim, como fosse um extra. E era tudo em animação, e a animação era muito boa. Então, tipo assim, se for nessa pegada, assim, com os traços que estavam naquela época, com certeza vão ser melhores, mas assim, a ideia eu achava muito boa. Então, e funciona porque é uma série, cara. Como, pra quem não entende direito, a questão da família Velaryon é que é do mar, é muita filmagem na água. E filmagem na água, todo mundo sabe que é muito caro. Então, eu acho que com a animação fica bem mais em conta, talvez. E eu acho que fica bonito também. Eu acho, na verdade, que já tá na hora de Game of Thrones começar a fazer outro tipo de mídia. Tipo o Star Wars, que já tem várias animações aí, já tem várias outras coisas. Eu acho que já tá na hora, porque é muita coisa pra adaptar. Se eles realmente compraram tudo, que parece que eu acho que não tem... Eu acho que eles compraram de vez, eu acho que não tem a chance deles perderem os direitos daqui a uns anos. A não ser que eles sejam burros, porque eu acho que era mais esperto ter comprado tudo. Então eu acho que eles vão ter que começar a fazer outras coisas mesmo, porque não tem como ficar adaptando live action de tudo. Enfim, voltando. Fora que alguns projetos eles tentaram adaptar, a recepção do público não foi boa para a ideia do projeto, eles desistiram. Então acho que sai muito mais em conta realmente para eles fazerem as animações ou umas séries curtas do que eles têm feito agora, que são assim várias temporadas. Isso. Mas vamos focar hoje na Casa do Dragão. Sim, enfim, voltando. Eu tava recapitulando, né? E aí essa série é baseada ou inspirada, né? Tem gente dizendo que é inspirada no livro Fogo e Sangue, que é um livro que conta a história de todos os reis Targaryens aí. Acho que desde do Aegon até... Eu não lembro onde agora. Eu acho que eu li em algum lugar, mas eu já esqueci qual foi, até onde foi. Mas essa parte da série, ela é... especificamente, se eu não me engano, Fogo e Sangue vai até quem assume após a dança. Então aí ele não seguiu até o final, porque ele teria que contar eu acho que ele conta até a rebelião Blackfyre, que é uma rebelião bem
faz sentido. longa. Então ele chegou até ali, se eu não me engano, aí depois ele cortou. E ele ficou de lançar o segundo volume, que vai contar a história do Aerys, como é que o Aerys chegou lá. Não tô o Aerys esperando. é o pai da Daenerys. Então Não. assim, é aquilo, né? Não, é mais fácil ele lançar esse livro do que o livro da série original. Então, nem esquenta a cabeça. Falar em Blackfire, isso é outra série que eu quero. Por favor, espero que alguém lá na produção lá esteja advogando pela rebelião Blackfire. Mas enfim, onde eu tava? Sim, o livro conta. E a série é especificamente sobre essa guerra que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. E aí, no final disso tudo, foi quando os dragões pararam de nascer. Enfim, aparentemente, no livro, essa parte da Dança dos Dragões, sei lá, dá 200 páginas, pelo que eu entendi. 200 e pouco, eu não sei. Não é o livro inteiro, é um pedaço ali. E esse livro, como já foi dito por todo mundo aí também, ele é um livro que conta a história ali com os bullet points, sabe? Aconteceu isso, fulano disse que aconteceu aquilo, etc, etc. E aí, o que acontece? Eles pegaram essa série aí pro Ryan Condal, e é uma galera que trabalha com ele, e eles têm essa liberdade aí de criar muito em cima disso. Na primeira temporada, eu defendi muito algumas das escolhas que foram feitas lá. Eu lembro, inclusive eu vou voltar pra ouvir. Eu ia voltar pra ouvir, pra ver o que eu falei, mas eu lembro que eu não desgostei da maioria das escolhas lá que foram feitas. Já na segunda temporada, eu tenho aí alguns problemas. Mas, falando primeiro do que eu gostei, de cara, dos dragões. Eu acho que Game of Thrones a gente via mais só ali o Drogon, principalmente, e os outros dois eram mais ali coadjuvantes, tanto que mataram os dois, né? Ficou o Drogon por último. E eles não eram muito diferentes, só mudava a cor praticamente. E aqui, essa segunda temporada, eles tiveram todo um cuidado de caprichar nos detalhes, tem cores diferentes, tem ali umas... o Mundancer é lindo, eu esqueci qual é o nome em português, desculpa. Mas é muito bonito todos os dragões. Eu gostei que... Se não me engano, eles traduziram como Baila-Lua. Isso, acho que eu vi alguém tweetando, mas eu nunca gravo. E aí eles se apegaram ali os detalhes, eles tomaram cuidado de dar ali uma personalidade para os dragões. Isso também me deixou, falando em adaptação de novo, me deixou com muita vontade de ver uma série mais focada nisso. Mais na parte dos dragões. Essa aí também podia ser animação, para não ter que gastar tanto com CGI. Eu acho que pra mim foi uma das melhores coisas dessa temporada. A gente tá vendo muito dragão. Outra coisa que eu gostei. Acho que na primeira temporada eu falei que eu não... eu entendi, na verdade, porque na época de Game of Thrones, eu achava que eu não gostava da Daenerys. Eu achava que o meu problema era com ela. Mas assistindo a primeira temporada, eu entendi que, na verdade, eu não gosto de nenhum Targaryen. Eu acho eles todos chatos, enjoados. Com exceções. Eu gosto da Rhaenys. Pra mim, uma das melhores personagens. A atriz é muito boa. Eu gosto das filhas do Daemon, da Baela e da Rhaena. Eu gosto só desses três de Targaryen. Tá aí outra coisa que eu também gostei bastante dessa temporada. Elas não tem muitas cenas, mas eu gosto das cenas delas, principalmente da Baela. A Rhaenys maravilhosa. Até o Corlys também eu gosto muito dele. Falar em atuação, eu acho que todo mundo entregou muito, apesar do texto ter sido horrível muitas vezes. Eu acho que todo mundo entregou muito. Nossa, mas eu acho que foi o ponto mais baixo dessa temporada, foi o texto, né? Venhamos. Vamos falar disso mais na frente. Sim. Só concluindo o que eu gostei. Tô falando da atuação, né? Acho que todo mundo entregou muito ali. Salvou ali muita coisa. O que mais eu gostei? Acho que é isso, basicamente. Acho que eu posso lembrar de outras coisas. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da questão dos dragões. É uma coisa que todo mundo quer ver, né? O dragão, quer ver os dragões lutando, quer ver a guerra acontecendo. E eu acho que o CGI tava bom, gastaram dinheiro, talvez seja por isso que só teve 8 episódios, porque gastaram demais naquela batalha lá do episódio 5, 6, não lembro. Mas enfim, é isso que eu gostei. Se quiser acrescentar alguma coisa, ou concordar ou discordar. Teve algumas cenas, na verdade. O que eu gostei foi, assim, momentos pincelados, sabe? Eu tenho muito problema com essa temporada. Perto da primeira, e olha que a primeira me irritou em muita coisa que eu achava assim, que, bom, tá deixando de ser uma adaptação, né? Tá se virando inspirado em, e não, né, baseado em. A gente comentou isso no episódio passado.
E apesar de que tinha muita coisa, assim, muitos poréns, eu ainda conseguia ver a questão toda da personalidade dos personagens, enfim. Mas isso vai ficar lá pra parte dos não gostei. A parte que eu gostei foram os momentos muito cruciais, assim, que também envolve os dragões. Porque o nome desse conflito todo é a Dança dos Dragões. A gente sabe que a questão toda são essa briga entre a própria família, os próprios Targaryen, e a influência que os dragões têm nessa história. Então, as cenas da Rhaenyra chamando o Vermithor para ele ser domado, tanto da primeira vez que dá errado, quanto da segunda, né, que acontece aquele massacre todo. Eu gostei muito de como é feito, porque é aquele sangue frio, sabe? Dela dizer, vai dar errado, os dragões, eles são imprevisíveis, e se você não souber falar com eles, eles vão te atacar. Então, inclusive, a gente vê o temperamento e ela... Só pra rapidinho, nessa cena aí, que lá quando começa a cena, que os Dragon Keepers, como é que é em português? Eu não lembro. Quando eles falam ali com ela, cuidadores de dragão. A babá do dragão. Quando eles chegam ali falando pra ela que eles não vão se envolver e tal, eu acho que nunca também foi explorada essa questão deles, né? Não sei se é uma religião, culto, não sei. Eles têm todas essas regras deles, essa coisa deles. Eu acho que isso aí também caberia na série focada nos dragões. Tá aí, podia ser um protagonista, coloca um cara desse. Ficaria interessante. Eu acho que seria interessante eles fazerem uma série sobre a Valíria, sabe? Nem que fosse na animação. Porque a Valíria tem muita dessa mística com os dragões. Eu acho que ia ser muito interessante. Tanto que muita gente gosta da Casa Targaryen por causa dos dragões. Então, acho que, sei lá, ia render bastante. Mas dito isso, eu acho que as cenas, pra mim, principais foram as que envolviam os dragões. Essa cena dela domar, o modo como ela se conecta, que ela olha literalmente nos olhos do dragão, sabe? Aquela cena foi muito boa. E, tipo assim, é um CGI, sabe? É um CGI enorme. E ela conseguiu entender que ela tava mesmo encarando aquele dragão e sabe, olhando e domando ele. Eu achei muito legal. Isso a Rhaenyra, né? E a cena do Smoke decidindo que ele queria o Adam como novo montador. Essa cena pra mim foi sensacional, sabe? Porque justamente pega a personalidade do dragão. E tem um ponto, e aí a gente entra um pouquinho nas problemáticas da temporada, que eles trabalharam com sutileza, sabe? Informação crucial jogada através de sutileza. Então, se você piscava, perdeu. Tem um momento, cenas antes do Smoke ir atrás do Adam, que os domadores estavam reclamando do Smoke, falando, tá meio conturbado lá no fosso, ele não tá querendo obedecer mais ninguém, ele tá completamente rebelde, e depois eles viram e dizem, o Smoke fugiu. E quando eles estão dando essa notícia pra Rhaenyra, o semblante dela fecha e ela fica muito reflexiva, sabe? Ela dá uns segundos assim de reflexão e aí ela não pode falar nada. Depois, quando ela tem a conversa sobre as sementes do dragão, inclusive, eu vi uma galera reclamando disso, já que nós já estamos falando de problema, que aparentemente eles mataram o Laenor off-camera, né? Sim, tipo, o Laenor, ele morreu. Pra quê? Mas isso... Por que eles não mataram ele lá na primeira temporada? Era esse o nosso questionamento na primeira temporada. Porque é essa questão do vínculo dos montadores, né, de dragão com seus próprios dragões. Porque e isso eles deixam bem claro, da feita que há um montador e um dragão, esse dragão só aceita aquele montador. Não existe mais outra pessoa que monte nele. Ele não vai aceitar outra pessoa. Ele não vai ser domado por outra pessoa. É aquilo, eles criam um vínculo e acabou. Então, quando a Laena morre na primeira temporada e o dragão dela, que é a Veiga, fica lá à disposição, é porque o vínculo delas, né, da Veiga com a Laena acabou, porque a Laena morreu. E aí eles deixam estipulado isso. Bom, agora a Veiga tá livre para ela ser montada por outra pessoa, por outro Targaryen,
porque ela perdeu o vínculo dela. E aí, quando o Lennon vai embora, não leva o dragão, vai pro meio do nada e continua vivo por muitos anos, e ninguém tenta, sabe, domar o Smoke, e nem nada, fica meio que evidente que ele não tinha morrido, sabe? Era muito fácil você captar isso. Eu disse assim, isso é uma falha do roteiro. Eu sei que eles não queriam matar o Lennon, que eles queriam fazer algo diferente e tal, porque o Lennon realmente, o pobre merecia ter uma vida boa, mas dentro das circunstâncias não fazia sentido ele continuar vivo. Então, a partir desse momento em que eles passam a informação para Rhaenyra, ele tá instável, não sei o que, ela percebe que o vínculo dele acabou. Tanto que quando ela tá conversando com os domadores, ela fala essa expressão. A gente tem o Vermiton, a gente tem a Asa Prata, eu acho que é Asa Prata, né? O nome dela, Silver Wing. E ela fala assim, eu acho que esse Smoke, eu acho que esse Smoke perdeu o seu vínculo. Quase que eu digo, mulher, tu tá admitindo aí que o Lennon não tava morto e morreu só agora. Mas tudo bem, e parecendo que ele escreveu isso lá no roteiro, tipo, não vamos matar ele agora, vamos dizer que ele fugiu. Aí você imagina, bom, então ele tem intenção de trazer ele em algum momento no futuro, mostrar ele em algum momento no futuro, porque ele vai ser importante em alguma cena, não sei. E aí agora ele esqueceu que ele escreveu lá ou ele não pensou que agora não daria pra colocar ele de novo agora na segunda temporada. Eu não sei o que ele pensou. É confuso demais. Pra mim, eu acho que foi esse sentido, sabe? De que ele queria dar outro final. Eu comento muito sobre isso, sobre personagens LGBT que morrem, né? E o final deles é sempre esse, ou morre, ou acontece alguma coisa muito triste, ou, sei lá, eles ficam doentes, eles ficam sozinhos, etc. E eu acho que a ideia do Ryan Condal, né, na primeira temporada foi, não, a gente não vai contar um final triste para esse personagem, que ele é o único LGBT abertamente na nossa série. E aí, ele tomou essa decisão, só que ele esqueceu que tinha efeito colateral. E aí ele matou o cara off-câmera. Grande vantagem que ele fez pra comunidade. Basicamente, ele disse, olha, ele teve uma vida aí, ele passou, eu acho que 16 anos aí, curtindo a vida dele, mas aí depois ele morreu. Então, sei lá, eu acho que foi essa a ideia dele, a proposta dele, de dizer, ele teve pelo menos uma breve vida dele mesmo em algum lugar, né, que ele foi pra Essos, não sei exatamente o lugar. E aí eu acho que foi todo mundo vai pra Essos, né, quando foge de Westeros, não tem outro lugar pra ir, eu acho. Todo mundo eu vai acho pra lá. Que não, porque, mas é dito também só que é dito no livro, né, que tem esse continente de Westeros e tem o continente ao lado, que é Essos. E aí tem a área que nunca foi explorada, que é pra lá da muralha. Que ele realmente, pessoal, nunca foi. E, inclusive, tem esse rumor de que, né, no final do livro, um certo personagem vai caminhando pra lá pra descobrir o que é, desbravar, ser Cristóvão Colombo. Na série eles fizeram-se a área, mas aí eu não acho que vai ser ela. Ninguém sabe se ele o que ele vai escrever, o que ele tá escrevendo nesse livro. Ninguém sabe o que vai acontecer e eu acho que a gente nunca vai saber. Então, não vou me bater muito com essa parte, não. Mas, enfim, em todo caso, eu acho que a mística dos dragões ficou um pouco mais evidente. Eu gostei muito por causa disso. Eu gosto muito dessa questão de como eles funcionam, de como eles têm uma ligação muito forte e como é praticamente como se os Targaryen e os dragões tivessem essa ligação de sangue, como se eles tivessem um nascesse para o outro, sabe? Um depende do outro, da existência do outro para ter força e tudo mais. E eu acho que se eles forem manter a questão da mística e tudo mais, isso vai ser muito evidente quando a gente estiver no meio da batalha, porque, obviamente, né, eles vão se enfrentar e esses dragões vão começar a morrer. E quando eles começam a morrer, as coisas começam a ficar um pouco mais críticas na casa Targaryen. Então, eu tô ansiosa para ver isso, sabe? Essa questão. E, de um geral, eu acho que foi mais isso que eu gostei da adaptação. Teve um ponto bem polêmico, inclusive. Muita gente não gostou, mas eu achei que foi uma escolha melhor. Não por todo o cenário, claro, eles acabaram pecando bastante em como adaptar isso, porém, eu achei que foi melhor visualmente porque ia ser terrível.
que é a morte do príncipe, né? Do filho do Aegon. Que no livro é uma cena muito mais aterrorizante do que aconteceu na série. Literalmente eles fazem todo um terror psicológico, quase um sequestro das crianças. Os caras entram no quarto, né, onde estão as crianças dormindo. São 2 meninos, né, o mais velho e o mais novo. Eles estão dormindo lá e aí todos eles têm esse cabelinho compridinho, né? Então eles ficam perguntando muito tempo: quem é o mais velho, não sei o quê. E depois ele pergunta pra ela quem ela prefere que morra. E aí ele começa a cortar a cabeça da criança. Tipo, eles seguram ela e fazem ela assistir o filho ser decapitado. Então, tipo, a cena ela é muito, muito, muito violenta. E quando eles adaptaram na série, ser a criança ainda dormindo, e aí eles ficam debatendo entre si, quem é, eles perguntam pra ela, e no final eles matam, né, o garoto, da mesma forma como acontece no livro, eles realmente decapitam a criança. Porém, nada disso entra em cena, e eu torci muito pra isso não acontecer, assim, a cena não ser tão gráfica, porque eu achei de extremo mau gosto no primeiro episódio, quando há o parto da mãe da Rhaenyra, e aquela cena horrorosa deles matando ela durante a cena do parto. Ficou muito gráfica, ficou muito forte. Não precisava, né? Não precisava aquilo tudo, sabe? A gente tinha entendido. A conversa já tinha dado a entender o tom. Que eles iam cortar ela ao meio pra tentar salvar o filho. E, sabe, não precisava mostrar eles cortando ela ao meio. Então, eu achei que foi um ponto decisivo. Claro, eu não gostei do fato de que ela não reagiu. Ela simplesmente pegou a filha e saiu correndo e não falou nada, e ela só foi gritar. Ela nem gritou, ela só virou pra Alice e falou: mataram o menino. E só. E acabou o episódio, e depois disso, nada. Eu vi um comentário sobre essa cena aí, defendendo também a escolha de ter mudado. Eu acho que faz sentido a cena de ter mudado com a história da série. Não tinha por que eles adaptarem como estava no livro, porque não ia fazer sentido nenhum na série. Eu acho que também a gente tem que começar a aceitar. Eu não li, né? Então eu não tenho que aceitar nada. Mas acho que o pessoal que leu tá na hora de aceitar que não vai ser igual. Não vai. Sim. Isso eu tô começando a aceitar também. Vamos aceitar já. Tô tendo a aceitar. Aparentemente vai ser até a 4ª temporada. A série parece que foi confirmada. Então tem mais aí 2 temporadas e não vai ser igual. Aceita que dói menos, né? E vale lembrar também que toda essa narrativa lá do livro, ela é contada literalmente de fofoca. Fulano disse que viu isso, mas o fulano disse que aconteceu foi isso. Aí o mestre lá que escreveu vai e fala que ele não confia nessa pessoa aqui que falou isso. E aí o Ryan Condal tem que escolher qual que é a versão que ele vai dizer, ou ele vai inventar uma na cabeça dele, não sei. Não sei como é que tá sendo o processo criativo dele. Queria até saber mesmo, sentar com ele e perguntar o que se passa na cabeça dele. E aí ele tá fazendo como ele acha que deve. Se ele tá fazendo bem ou não, é questionável, né? E aí, eu acho que ficou bom. Não sei por que as pessoas não gostaram. Queriam que matasse uma criança na televisão, já não basta de tudo que a gente já viu. Teve o parto da Rainha também no final da temporada passada. Que ela pede. Sim, que foi uma cena bem... muito forte. Sim. Aqui. Eu entendi o porquê eles queriam fazer, porque eles fungiram, né, o sofrimento dela, o pai dela morrendo, ela tendo parto, o Daemon querendo ir pra porrada, e enquanto ela tá, né, parindo o bebê, e o bebê morto, e aquela situação toda horrorosa, e a Syrax gritando, porque a Syrax, ela tem esse instinto protetor, inclusive, no último episódio, quando ela desce, pronta pra ir pra porrada com o Daemon, a Syrax tá rugindo pra cima do dragão do Daemon. Então, tipo assim, é mais uma partida mítica, né? As duas linkadas ao ponto de que a Rhaenyra estava estressada e a Syrax já estava estressada junto com ela e pronta pra brigar. Então, eu acho assim que essa parte meio que é certa. Então, eu entendi o porquê. Claro, foi uma cena horrorosa, muito forte, mas eu entendi o propósito, sabe? Era basicamente essa questão de mostrar também essa ligação, essa coisa meio, né,
o montador e o dragão não conseguem se dissociar, eles são meio que a mesma pessoa. Principalmente no momento chave. Mas sim, mas foi longa, né? Foi mais longa do que o necessário, e principalmente porque depois disso eles não trabalharam em nada, né? Tipo, ela perdeu. A única pessoa que sofreu com a perda do bebê foi a Rhaenyra. A gente meio que percebe isso. Assim como ela foi a única pessoa que sofreu com a morte do filho dela depois. Que durou um episódio, na verdade. Durou um episódio. Sim. Esse é outro problema dessa temporada pra mim. A gente não sabe nem quanto tempo passou da morte do Cersei até onde a temporada acabou. Porque parece que o tempo, uma hora a gente tá num acontecimento e tá todo mundo falando disso, aí no outro já esqueceu completamente. A distância de Kingsland da Pedra do Dragão ali parece que é só uma hora de viagem, não sei. Porque todo mundo atravessa ali numa boa, não acontece nada com ninguém é visto. Já mas entrando. Isso aí também, aí eu tenho que passar um pouco de pano, porque foi uma burrice herdada desde a época lá da série original. Porque sempre foi essa distância, quando você olha, inclusive no mapa de Westeros, dá pra ver que é uma distância assim, uma viagem tranquila de barco à noite. Você atravessa ali de noite e de manhã já tá lá em Porto do Real. Então essa distância entre Pedra do Dragão e King's Landing, ela é bem curtinha mesmo. Então, mas beleza. Então tá bom, é perto. Mas precisava todo episódio alguém ir pra lá? Sim, isso daí é totalmente desnecessário. Tanto que é uma das minhas razões das minhas raivas com. A gente teve 4 se a gente contar a empregada da Rainha, que eu esqueci o nome dela agora, Elinda, eu acho. Com 4 pessoas viajando de lá pra cá. Não precisava disso. Eu entendo que. Vamos entrar logo na maior. Um dos maiores problemas. A conversa da Rainha com a Alicent, acho que no 3º episódio, não sei. Acho que todo mundo já imaginava que em algum momento eles iam colocar elas juntas nessa temporada. Porque, enfim, gira tudo em torno dessa amizade delas esquisita. Então eu já imaginava que ele ia dar um jeito de botar elas juntas em alguma cena. Eu não imaginava que fosse ser tão no começo da temporada, né? E também não imaginava que fosse ser assim. A Rhaenyra tá disfarçada pra ir falar não sei o que com a Alicent. Aquela cena toda eu acho muito ruim. Eu acho aquele texto muito ruim. Horrível. Sinceramente, eu não entendi até agora o que adiantou, porque no final a Alicent disse pra ela que a Alicent nem confessou que entendeu errado a parada toda. Ela fingiu ali, segurou ali a onda, disse que não, né, já é tarde demais, blá blá blá. Enfim, esse papo também de que já é tarde demais. Ela pagou de doida, né? Ela pagou de doida, porque quando a Rhaenyra virou pra ela e falou: não, tá errado, você entendeu errado. Ela abre um olho deste tamanho e fala: não, nada a ver, e sai embora. Parece criança, sabe? Quando pega fazendo merda. Ela faz basicamente a mesma coisa. Eu fiquei assim, cara, não é possível. E aí ficaram desde o primeiro episódio com esse papo de já é tarde demais pra acabar a guerra. Repetiram isso umas 50 vezes. Inclusive nesse último episódio que eu assisti só agora de tardezinha, porque eu realmente não tava com vontade de ver. E aí, enfim, o texto, né? Que eu vou falar do texto. Essa cena eu acho horrível. Tem outra que eu não vou. Eu acho que os melhores textos, falando dos melhores, então, eu acho que os melhores textos deram pro Otto. Eu não lembro o nome do ator que faz o Otto, eu achei bom, inclusive fez falta nos episódios que ele não tava. Eu gosto dele, eu gosto dos diálogos da Rainha com o Corlys. Eu acho que os piores textos deram pra Rhaenyra, sinceramente. Não sei porquê. Outro problema também que eu tenho com a Rhaenyra nessa temporada é que ela ficou muito tempo querendo paz. No livro, pelo que eu entendi, não é assim. E eu tinha entendido na primeira temporada que a intenção dessa série era que as pessoas fossem Team Green ou Team Black. E nessa temporada não teve isso. Eles colocaram a Rhaenyra de coitada desde o primeiro episódio até o último, né? Que ela só tá reagindo agora nos 2 últimos. E aí eu nem queria ficar do lado da Rhaenyra, porque eu não tenho sentimento nenhum por ela, não me importo com ela. Mas aí eu me senti obrigada a ficar do lado dela, porque eu fiquei com pena dela. E aí o admin lá da página da HBO, toda semana posta lá, você é Team Green ou Team Black? Tipo, 90% Team Black.
Será que eles não perceberam que tá alguma coisa errada nesse texto? Não era pra ficar dividido? A questão toda é que, desde a concepção da Guerra dos Tronos e tudo mais, eu particularmente, eu sempre fui Team Black desde que eu li o livro, porque eu entendi o que tinha acontecido, assim, como até a própria Rhaenys diz, a questão toda é que eles nunca aceitariam uma mulher no poder, então eles começam a deslegitimar o claim, né? Se pode ou não ser rainha. Mas dito isso, tem toda uma questão de que a partir do momento que o Aegon ele é empossado, eles começam a criar uma batalha. E acontecem coisas com o Aegon que você deveria criar uma empatia. Por exemplo, a morte, sim, essa questão toda do um filho por um filho, cara, deveria muito criar uma empatia, sabe? Eu, inclusive, é a minha reclamação. Você conseguia sentir muito mais a dor do Aegon de ter perdido o herdeiro, mesmo que pelas razões ruins, porque ele estava mais triste, porque, afinal, era um herdeiro, não era nem por ser, meu filho, não. Era muito notório que era porque, roubaram o meu príncipe, sabe? Era o príncipe dele, e aí, de repente, mataram ele na calada da madrugada. Eles colocaram o personagem pra ser um babaca, não tem como gostar daquele não tem como gostar dele. E aí, beleza, não, mas a verdade é porque não, as personagens principais é a Rhaenyra e a Alicent. Beleza, todo mundo, a maioria das pessoas odeia a Alicent. E olha que ele tentou fazer a Alicent, coitada, somente da metade da temporada pra cá. Várias cenas ali, vários textos. Eu fiquei com pena dela algumas vezes também. Mas a maioria do pessoal não tá nem aí. Né? Acho que desde a primeira temporada, quando eles falam que foi tudo por engano, foi porque ela, coitada, ela só queria proteger os filhos delas, etc, etc. Só que assim, eles não parece que ela queria proteger os filhos dela. Eu queria que parecesse isso, porque aí eu ficaria do lado dela. Que foi inclusive uma reclamação que eu fiz na primeira temporada. Eu queria muito mais que ela fosse uma vilã, que ela tivesse dito, não, a lei diz que o herdeiro é homem, meu filho é homem, e quem vai no trono é ele. Beleza, tô contigo, eu te defendo. Não concordo, mas eu te defendo da tua escolha. Era muito mais legal do que não, ela entendeu errado o bagulho, e aí agora ela acha que é o filho dela que não tem. O filho dela que não tem vocação nenhuma pra administrar nada. Como se ela não soubesse, como se ela não conhecesse o filho dela. E aí não, aí depois tem uma cena lá dela com o Otto dizendo, não, mas ele vai cansar. Entendeu? Ele vai ficar entediado, vai cansar. E aí a gente vai governar. Que papo é esse? Que tu não falou isso antes. Tu não tava pensando nisso antes. Quando ele te propôs isso lá, quando ela ainda era lá, adolescente lá. Ele falou isso pra ela e ela disse que não. Então, que não ia ser por aí. E aí eles se perdem dentro da própria narrativa, né? Porque eles criam... A primeira temporada tinha essa Alicent, que ela vinha sendo manipulada pelo Otto, até o momento em que ela compra a ideia do Otto e começa a transformar os filhos dela, né, em rivais da própria irmã. Mas tanto aí ele não tem rivalidade nenhuma, porque o Aegon é incompetente. Nem Valeriano ele sabe falar. Que rei foi esse que eles prepararam? Aí é que tá. Não, mas o sentimento de usando a expressão que tá um pouco em alta agora, o sentimento de contenda tava muito intrínseco na relação deles. Então, ali quando eles eram crianças, a partir do momento que eles eram crianças, ela ficava batendo na tecla, não, porque você tem que ser rei. Não, negativo, você vai ser o herdeiro. Você nasceu pra isso e não sei o quê. E ela falava isso o tempo todo, e depois da cagada que dá com a questão, né do Luke furando o olho do Aemon, e aí ela abre, guerra. Olha só como eles estão tentando matar, estão tentando exterminar vocês. Não tem paz, a gente tem que se sobrepor, etc, etc. E aí eles crescem. A verdade da Rhaenyra é o cão. A verdade aqui é que a gente pode botar a culpa no Viserys, ele tá morto, né? Beleza, o Viserys, o herdeiro seria o Daemon, mas o Daemon também não serve pra governar nada, que ele é completamente maluco, psicopata. Então ele deu pra filha dele. Beleza. Muita gente não concordou, alguns concordaram contra gosto, né? Mas beleza. Só que, inclusive a Rainha já falou isso no último episódio agora. Pra ela sentar no trono, ela vai ter que matar ele. E isso também faria sentido muito antes, lá quando o Viserys morreu.
quem garantia pra ela que quando ela sentasse no trono, alguém não ia tentar dar o golpe, botar o Aemon no lugar dela? Então, faria sentido o Otto e a Alicent pensarem nisso. Não, ela vai matar o Aemon, pode matar a gente também. Então vamos dar o golpe logo agora. Faria sentido. Eu aceitaria, eu acharia ótimo, eu defenderia. Mas não. E aí agora, que depois que eles deram o golpe, faria sentido também eles matarem a Rhaenyra. Como eu acho que o Otto até propõe isso no dia lá que o Viserys morre. Eu não lembro direito da cena, mas eu acho que alguém propõe isso, de mandar lá matar ela. Inclusive o Otto tenta, né? O nome dele? Todo mundo quer que morra. O Cole. Enfim. Então, faz sentido essa narrativa aí da Alicent que, mesmo que não seja verdade, né, de que a Rhaenyra estava tentando matar os filhos dela, etc. Faz sentido, porque sim, eles são uma ameaça pra Rhaenyra. Ela tem que matar ele pra ela poder sentar no trono. Isso não é de agora da guerra, é de antes. Desde quando o estúpido do Viserys casou de novo e teve um monte de filho homem. Tô novamente botando no Viserys, sim. Porque ou ele tinha que ter reafirmado lá a sucessão com a Rhaenyra, ou ele tinha que ter passado pro filho dele. Mas não, ele criou um problema. É um problema. A questão toda, e isso desde a primeira temporada muito evidente, que o problema todo foi o Viserys. O Viserys não tinha um pulso firme e fazer todo o reino reafirmar que eles aceitavam a Rhaenyra como a próxima, né, rainha. E, sabe, não se bater em resolver isso, foi o que resultou no que deu, né? Na guerra, todo mundo completamente, né? Nesse clima, né? Basicamente, foi o metade, os filhos da Alicent não cresceram não gostando da Rhaenyra e, né, os filhos da Rhaenyra ficaram nesse sentimento de discórdia. Tanto que teve um momento específico em que, na primeira temporada, a Rhaenyra disse assim, vamos acabar com essa história. Ela chega pra Alicent e disse assim, vamos acabar com essa história? A gente casa o meu filho mais velho com a sua filha mais velha e acabou. A gente vai unir os dois, ela vai ser rainha, ele vai ser rei. Enfim, sabe? Tipo, a gente não vai continuar as duas linhagens. E aí a Alicent diz que não, que é uma afronta, e no final ela vai lá e casa, né, a Helena com o Aegon. E aí, depois disso, eles me fazem essa cena cretina, que é da Rhaenyra com a Alicent, né, no último episódio, em que a Alicent vira, não, eu quero encerrar essa guerra, eu quero pegar a minha filha e a minha neta, botar as duas num barco e fugir. Eu só quero que você dê o seu aval, eu entrego o reino pra você e a gente encerra essa história. E depois ainda chama ela pra fugir com ela. Sim, ainda diz, não, vem comigo também, sabe? E aí eu fiquei olhando e pensei... Eles queriam aquela cena. Não, eles estão alimentando uma história de que a Alicent e a Rhaenyra tem alguma coisa meio suspeita, meio que um romance, meio não sei o quê. Só que não fez sentido, em momento algum, sabe? Porque em maior parte da coisa, o que parecia mais era que a Alicent tinha inveja da Rhaenyra. Tanto que a Rhaenyra, ela meio que seduz, né, o Cold naquele momento lá, da primeira temporada, porque o Daemon dá um fora nela e ela, né, tá ali e ela quer porque quer pegar alguém e ela vai lá e pega o Cold. E a Alicent sabe disso, a Alicent fica muito pistola com ela por causa disso. E aí depois, agora na segunda temporada, a gente vê que ela manteve um caso com o Cole por muito tempo. E pra mim só ficou uma coisa na minha cabeça, despeito, porque ela queria fazer as coisas que a Rhaenyra fazia. Ela queria peitar o rei como ela peitava, ela queria, sabe, tomar as próprias decisões, fazer, sabe, valer a posição que ela tinha. E a Alicent queria essa vida e ela não tinha. E pra mim fica muito evidente isso quando ela se relaciona com o Cole, sabe? Porque é basicamente a última peça pra ela que faltava. Ela se tornou rainha, a Rhaenyra, ela tirou esse direito dela.
o filho dela foi coroado rei, ela mesma coroou o filho dela, com toda a pompa e circunstância. Todos os filhos dela têm dragões, inclusive o segundo filho dela é o montador de um dragão da época da conquista, que é a Veiga, sabe? Então, tipo, e a questão do Cole, que ela, desde do torneio, que começa no primeiro episódio, ela era toda afim do Cole, e o Cole só tinha olhos pra Rhaenyra, e agora o Cole literalmente pede o lencinho dela pra lembrar dela durante a batalha. Então, tipo assim, pra mim sempre ficou muito evidente isso, que ela queria ser a Rhaenyra. Não que ela queria. Não, eu concordo, e eu acho que eles pecaram muito com o personagem da Alice, principalmente nessa temporada. Eu acho que dava pra ela ter ficado muito mais interessante. Eu queria defender o personagem, não ficar do lado dela, mas defender, pelo menos. E eu acho que não deu. Depois daquela cena lá das duas conversando lá, eu notei que ele começou a tentar. Eu tô falando ele porque eu não sei o nome das outras pessoas que ajudam ele a escrever. Eu vou botar a culpa dele. Eles tentaram, vou falar isso então, eles tentaram fazer outras cenas ali mais profundas pra Alice. Aquela cena dela que ela sugere lá, que ela achava que ela ia ser a regente lá enquanto o Aegon tava lá todo ferrado, aquela cena é muito boa. O zoom nela, o som ficando assim mais longe, aquela cena é boa. Eu fiquei com pena dela, mas a maioria das pessoas não estão nem aí, cagaram pra cena. Disseram que bem feito pra Alice. De decepção, porque tipo assim, como assim você está dizendo que eu não vou assumir? Como eu falei, né, que o sonho dela de princesa era ser a Rhaenyra. Então, no caso, ela queria ser rainha e não deixaram, e ela ficou chocada que não deixaram. É muito boa essa cena, foi bem feita. Mas ninguém se ligou, as pessoas cagaram. Por quê? Porque já tinham estragado o personagem antes. A cena dela que ela tenta se matar e aí depois ela vai lá pra aquele lago, é uma cena muito bonita. É uma cena legal, tem um simbolismo legal ali. Todo mundo cagou também. Aquela cena é porque ela ficou meio jogada, né? Convenhamos, porque foi a construção da cena que ela foi meio jogada. Pode ser. Porque a ideia era justamente essa, né? Que ela tava angustiada, ela queria sair, aí ela vai pro meio do nada, né? E fica lá nadando, aí você não sabe se ela tá querendo se matar ou se ela só queria um momento, e aí ela abre os olhos e percebe que ela não vai ter esse momento de paz nunca mais, né? Que a vida dela não é isso. E aí, sabe, meio que ficou jogado, sabe? Teve uma pessoa que falou isso, que ele tudo dessa temporada foi: se você piscar, você perde a sutileza da cena. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu, particularmente, não tinha me ligado que ela estava tentando se matar. Eu fui só perceber isso muito depois. Muita gente não percebeu. Eu acho que foi só tu não. Teve muita gente que não notou. E eu acho que muita gente não percebeu muita coisa nessa temporada. O subtexto ali, acho que foi um pouco demais. Pesaram a mão. E aí, já no último episódio, eles não tiveram subtexto nenhum. Botaram as visões lá do Daemon mostrando o futuro lá, sendo depois. Deram lá um fanservice danado. História do Daemon. Não, essa história do Daemon. Vamos falar do Daemon. Eu não sou fã dele, não gosto dele. Mas eu sabia que em algum momento também. Eu assisto série há muito tempo. Sou boba, né? Eu sabia que em algum momento eles iam querer dar alguma profundidade pro personagem do Daemon, que é válido. Ok. Ótimo. Talvez eu vá me importar com ele assim, foi o que eu pensei, né? Que eu me iludi, né? E aí mandaram ele pra Harrenhal lá, ele não ia ter nada pra fazer, eles tinham que dar alguma coisa pra ele fazer lá, algum texto. Então, beleza, Harrenhal é assombrada, é amaldiçoada, sei lá. Então vamos mandar ele pra ter umas visões. Faz sentido. As visões fazem sentido. O plot é interessante. Mas eu não entendo por que teve que ser 5 episódios dessas visões dele. Eu não entendo, não vou entender. Beleza, ele vê a Rhaenyra lá, adolescente. Vai falar. É porque eu acho que eles não sabiam exatamente o que fazer com o Daemon, né? Porque a primeira temporada termina justamente com ele, né, deixando claro que eu vejo você como rainha, pra mim, você já tá condecorada rainha. Tanto que ele bota a coroa na cabeça dela. Mas aí, quando a gente começa a segunda temporada do nada, ele quer ser rei. De novo, ele volta a bater nessa tecla de que ele quer ser rei e que é isso, e sabe, ele
não obedece a Rhaenyra, e ele quer lutar, e ele quer tomar as decisões por si mesmo, e por aí vai. E aí, sabe, vai numa crescente em que todo o trabalho que foi construído com o Daemon antes, né, na primeira temporada, foi jogado fora. Porque basicamente ele não, sabe, não era mais a mesma pessoa. Eu vi. Voltou pra estaca zero. Eu vi que eles cortaram a cena da primeira temporada dele com as filhas dele lá consolando ela, e eu não entendo por que essa cena foi cortada. Não faz sentido pra mim. Eu não entendo por que eles não quiseram dar essa profundidade. Inclusive, eu espero, e eu tô me iludindo aqui, né? Sei lá. Eu tenho esperança que ele ainda vai ter alguma cena com essa menina, não é possível. Não quero acreditar que ele vai matar ele lá em Harrenhal sem ver essas meninas. A gente esqueceu de avisar que tem spoiler nesse episódio, né? Tem spoiler, viu, gente, nesse episódio. Tem muito spoiler. Mas assim, eles deixam de colocar esses momentos e eles acabam atropelando o que o Martin estava muito empolgado em ver. Porque ele diz que aquela cena da batalha dos degraus foi muito, ele disse assim, era esse Daemon que eu tinha em mente, sabe? Era esse cara que eu sempre achei que iria pra cima, ele é um estrategista, ele é muito bom de guerra, ele é impulsivo, mas ele sabe o que ele tá fazendo nesse sentido bélico, sabe? Então, tipo, toda essa questão, eles trabalharam bem, eles tinham a bênção do Martin. O Martin fala, é o meu personagem favorito, e eles vão lá e destroem isso, sabe? Então, eu acho que eles se perderam. No livro diz que ele, em momento nenhum, ele entra na Daalis. Inclusive, ele deixa bem claro que ele é a única pessoa que a Alice não consegue entrar na cabeça. E aí, de repente, ele passa a ter 1 milhão de alucinações. Mas beleza. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui pela primeira vez no episódio. Eu entendo, porque eles fizeram. Eu entendo, beleza, as visões, né? Vamos dar aqui umas visões aqui pro Daemon. Ele tá se sentindo culpado, porque ele mandou matar uma criança, né? Diretamente ou indiretamente, não sei, cada um julgue aí como quiser. Mas ele tá se sentindo culpado, ele tá chateado com as coisas que a Rhaenyra disse pra ele, beleza. Então vamos assombrar aqui ele, pra dar uma profundidade do personagem. Eu entendo, faz sentido. E aí, beleza, ele vê a Rhaenyra lá adolescente, com a criança lá construindo a cabeça da criança. E aí ele vê depois quem? Acho que o Aemond ele chega a ver, e aí tem aquela cena super desnecessária com a mãe dele. Essa foi ridícula. Essa eu não entendi. Eu vi um monte de gente dando umas explicações lá muito profundas, que eu acho que o Ryan não pensou em nada disso. Eu acho que o pessoal tá sonhando muito que ele pensou tudo isso. Ele não pensou nada disso. Ele quis chocar mesmo. E aí ele vê o Viserys, faz sentido também, ele tinha muitos problemas com o Viserys, ele vê a esposa dele falecida, cobrando dele ali se ele tá cuidando da filha dele, faz sentido, beleza. Só que eu não entendo por que eles espalharam tanto essas visões por 5 episódios, ou 4, não sei. Eu acho que não precisava de tudo aquilo. E aí, numa das últimas, isso eu achei, eu dei uma risada na hora. Na última, eles mostram Viserys entregando a coroa pra ele. Tá aqui a coroa. Você não queria ser rei? Você não quer mais? Nossa, só faltou desenhar pra gente, né? Ninguém tinha percebido ainda que o Daemon queria ser rei esse tempo todo. Meu Deus! Tudo isso pra quê? Todo mundo já tinha entendido. E é esse sentimento que passa pra gente. Tudo isso pra quê, sabe? Tipo, não vai pra frente, não vai pra trás, repete coisa que já foi dita na primeira temporada. Ele não avançou. Eu senti isso, que o personagem do Daemon não avançou em momento nenhum. A trama dele. Depois de todas essas visões, a visão que faz ele finalmente tomar a decisão dele é ele vendo o futuro. Lá, 100 anos na frente, a Daenerys, o Corvo de 3 Olhos, um White Walker lá muito mal feito. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu reconheci o White Walker, é um dos primeiros White Walkers que aparece lá na primeira temporada. Tinha ter colocado os últimos, que estavam mais bem feitos. Pois é, eles poderiam ter pegado dessa época, mas não, eles resolveram... Eles podiam ter feito um novo, totalmente novo. Não tinha mais dinheiro. Com certeza. Tinha acabado. E gastaram tudo na batalha da Meleis. Por que eu precisei ver 4 cenas, sei lá, 3 do Lannister lá em sei lá onde é que ele tava, nas Terras Livres lá? Pra que eu precisei ver aquilo? Nossa, aquelas... Não, e assim, no último episódio... Qual a necessidade, no último episódio da temporada, gastarem pelo menos uns 15 minutos de tela de um personagem secundário que ninguém liga? E aí a gente tem personagens principais
que pelo canon a gente sabe que irá morrer da temporada assim que a próxima temporada começar, a gente não tem a mínima, sabe, empatia por eles. Vai morrer a cena é ruim, não, é boa, as atuações deles são boas, é engraçado, a mulher chamando ele pelo nome errado várias vezes é engraçado, a briga na lama é engraçado, mas não precisava daquela cena. Não precisava daquilo. Não precisava, aquele arco inteiro não precisava, sabe? Tipo... A cena do Cole com o Gwen, é Gwen o nome dele? Gwen, eu nunca sei como Gwen, eu acho que é Gwen, eu acho que fala Gwen. Aquela cena é boa, eu gosto do ator que faz o Gwen, eu acho ele um bom ator. Eu gostei daquele diálogo ali, apesar de eu não me importar com o Cole, ou com a culpa dele, ou com se ele quer morrer ou não, mas eu achei que ficou bom. Acho que já tava na hora de dar uma certa profundidade pra ele também, porque até então ele era só um despeitado. Então, todo mundo não tinha nada, não tava nem pra ele. Mas eu acho que não teve nada que eu gostei desse último episódio, meu Deus. E aí o outro lá, bastardo, afrontando lá o Jace, também, que não faz o menor sentido aqui. Tá muito na cara que aquele homem vai trair todo mundo. Eu achei que ia ser um pouco mais sutil isso. Eu não sei porque já estão entregando isso agora, na segunda temporada. Achei que eu ia esperar mais pra frente. Inclusive, já vamos falar também aqui das mudanças que foram feitas, né? Eles deram a história de outra personagem pra Raina, que eu entendo. Sim. Vou discordar da decisão, eu entendo, faz sentido. Ela precisa ter mais tempo de tela, faz sentido. Como eu não li o livro, eu não tô nem aí pra quem eles cortaram ou não cortaram, tá, gente? Desculpa aí se alguém ficou chateado. Teve gente que ficou chateada com isso. E eles, eu não sei se eu tô confundindo, como eu disse, eu não li o livro, gente. Eu li lá eu ouvi, escutei um vídeo lá das pessoas falando sobre essa história. Mas eu acho que eles adiantaram algumas coisas ali, não? Ou trocaram de lugar os acontecimentos. Não era mais pra frente que o Aegon fugia de King's Landing? Ou eu tô maluco? Como assim? Ele foge de King's Landing quando a Rhaenyra tá prestes a invadir lá. Mas isso não era depois da morte do Jace? Cara, é porque eles mexeram na timeline, né? Um tanto. É isso que eu tô com a impressão, de que eles trocaram de lugar e algumas coisas. Porque o que eu lembro que quando a galera morre, quando os primeiros começam a morrer os filhos, então morre o Luke e aí eles meio que dão uma surtada e começam a ir atrás. Só que eu lembro que eu fiquei com muito medo deles terminarem essa temporada com a morte do Jace. Eu ia dizer, poxa, 2 temporadas terminando com o filho dela morrendo, eu acho que é um pouco demais. Mas aí também não adiantou, né? Porque eles não botaram isso e fizeram um episódio inteiro com nada. Nossa, eu tô tentando aqui lembrar. Nossa, assim, mas eu acho que até seria melhor, porque eles fazem uma coisa assim meio, a guerra vai começar, agora a guerra vai começar, e a guerra nunca começa. Mas eu acho que seria melhor porque eles não levam muito a sério, né? Já deu pra perceber isso. Fulano morreu, pô, que pena, né? Segue o baile. Então eu acho que o Jason, se o Jason já, desculpa, eu esqueci o nome dele agora. O nome dele. Do ator? É porque ele chamou. Não, do personagem, é porque eles sempre chamam ele pelo apelido. E aí o nome dele não é. O Jace? O Jace, ele é. Não é Jack Harris? Não sei qual é o pronúncio. Jack Harris. Jack Harris. Se o Jack Harris morresse, eles iam fazer o quê? Meio episódio de tristeza e acabou. Na verdade, eu não sei o que eles vão fazer. Porque a Rhaena, pelo que eu me lembro, é assim: a Rhaena parte de navio lá com os filhos da Rhaenyra pra Essos. E eles acabam se enrolando ali no meio da batalha que tá rolando entre a galera lá que o Lannister foi buscar e a frota do Corlys, não é isso? Ela acaba chegando ali no meio sem querer. Uhum. Aí acaba sendo atacado o navio que ela tá, não é isso? E aí ataca o navio, acho que é o Joffrey que foge? Não, é o Aegon terceiro, tem um monte de Aegon. Ele foge no dragãozinho dele, não é isso? Quando ele chega lá na Pedra do Dragão, o Jace vai atrás do outro irmão que ficou, e aí é que ele é morto, matam ele lá. Não é isso? Cara, o que eu lembro do irmãozinho dele, a questão toda do irmãozinho dele é que o irmãozinho dele morre tentando salvar os dragões. Agora eu não lembro. Não, isso aí é mais pra frente. Isso aí é mais pra frente.
Bem mais pra frente, quando a Rhaenyra já tá lá em Kingsland. Que tenta que a galera lá, o povo lá, os Smallfolk, lá tenta invadir o Poço do Dragão. Aí ele vai lá tentar salvar os dragões lá do dragão da Rhaenyra e derruba ele, enfim. É uma parada mais lá pro final. Eu acho que é assim que morre o Jace. Ele vai tentar salvar o irmão dele que ficou lá no navio, que eles levam de prisioneiro. E aí lá nessa batalha que ele morre. Só que aí, eu não sei o que eles vão fazer. Porque a Rainha agora achou um dragão. Não sei por que eles mostraram umas 10 cenas da Rainha perseguindo aquele dragão e não mostraram ela subindo no diabo do dragão. Ela não doma o dragão em momento nenhum. Tipo, a expectativa toda é que ela encontrasse o dragão, né? Eu esqueci agora o nome do dragão. É Shipstealer? Não sei como é que ficou em português. Shipstealer. Rouba ovelha, não sei. Agora como rouba ovelha. Deve ter, tipo, que nem asa prata, sabe? Deve ter uma tradução aí. Mas, assim, e aí não chega nesse ápice, né? O tempo todo, aí ela encara o dragão, aí você não sabe se ela vai morrer ou não. E fica por isso mesmo. Sim, porque isso também é uma coisa que me irritou lá na primeira temporada. Eles deram uma cena pro Waymond subindo navegar e não deram pra Laena, que fez isso quando ela tinha, sei lá, 12 anos. A gente não precisou ver isso, a gente precisou ver só o Waymond. E agora, de novo, eles vão começar a terceira temporada com ela em cima desse dragão, já, eu não entendo. E aí eu tenho um grande problema, porque pode perceber que todos os personagens pretos, eles estão... aí a gente tem a liberdade de fazer essa conclusão, né? Enfim, é o meu grande problema com eles. Até porque eles mataram também o pobre do Laeno off-câmera também, não tiveram nem coragem de matar ele na frente da câmera. Sim. Cortaram ele a pulso. Muito provavelmente vão fazer uma cena horrorosa lá pra frente da situação do Adam. Isso. Não tem como defender. Fica difícil defender esse tipo de escolha. Eu ia falar outra coisa, agora eu não lembro o que era que eu ia reclamar desse último episódio. Cortaram também o Cregan Stark por motivo nenhum, eles não explicaram porque cortaram a cena dele. Não sei se talvez eles vão contratar outro ator, não vão mais querer aquele, será? Putz, nada a ver, porque o cara ele foi muito bem assim. Eu achei também que ele foi bem, eu gostei dele. Talvez eu esteja sendo biased, que eu gosto desse Stark, talvez. Mas eu acho que ele foi bem. E ele é importante lá na frente, né? Sim, sim. Inclusive, o Craig, ele nunca solta da mão do Targaryen. Eu tô achando vai até o fim eu tô achando que quando eles liberarem essas cenas cortadas, eu acho que a gente vai passar muita raiva, porque vai ter muita coisa ali que era melhor. Eu tô sentindo isso. Não, com certeza. Eu tenho a impressão de que eles colocaram cenas ali. Pra que essas coisas? Eu não tô entendendo a cena do Lannister. Por que a gente teve 4 cenas daquele homem, meu Deus do céu? Sei lá, 3 no episódio inteiro. Bastava uma. Ele chegava lá, negociava com a mulher e pronto. Enfim, eu nem sei o que eu tinha mais pra reclamar. Acho que era isso. Talvez eu lembre de coisa que foi depois, né? Mas eu acho que basicamente era isso. Os textos ruins, uns episódios muito lentos, outros que acontece muita coisa. Eu acho que eles esticaram muito. Eu entendo que eles precisam esticar, que eles têm que criar ali conflitos, mas eu acho que ficou muito mal feito essa temporada. Enquanto na primeira foi tudo muito corrido, nessa aqui eu acho que foi tudo muito devagar. Esse era o problema que eu tinha com Game of Thrones também. Eu achava que algumas coisas eram muito arrastadas. Mas, aparentemente, era só eu que não gostava. Mas dessa vez agora eu tô vendo muita gente reclamando, então talvez seja realmente um problema. Enfim, eu gostei muito mais da primeira temporada. Eu acho que essa... Não sei se a gente deu nota na vez passada que a gente fez aqui. Acho que não, né? Não, acho que a gente não chegou a dar nota. Mas se eu tiver que dar uma nota dessa temporada é dó. Porque não tem como. Sério, sei lá. Podia ter sido muito melhor, a nota é essa. Podia ter sido muito melhor. Acho que deixou a desejar muitas coisas. E agora tem mais 2 anos aí pra frente. Eu não tô esperando nada, sinceramente. Não tô esperando mais nada. Não, eu tava comentando com uma amiga minha que eu disse assim, o ruim disso é que eu tenho uma dependência emocional muito grande nessa saga, porque é a minha saga favorita de fantasia. Ela tá pau a pau com os livros do Neil Gaiman. Quando eu falo de fantasia, eu penso nesses dois, eu penso nos Dragões do Martin, eu penso na forma mitológica que o Gaiman traduz as coisas. Então, eu vou acompanhar. Isso que me dá raiva. Eu sei que eu vou acompanhar. Eu acho que pra quem tem esse apego, pra quem leu, eu acho que é bem mais difícil de desapegar, né? De não ficar chateado.
Eu não tô chateada, não, mas eu tô desapontada, acho decepcionada, perdi bastante tempo assistindo. E eu acho que podia ser melhor, acho que podia ser coisa melhor. Eu queria me importar com mais personagens ali, e eu acho que eles não me ajudaram a me conectar com os personagens todos. Eu acho que isso é um problema. Mas, acho que era isso que a gente tinha pra falar. Acho que sim. No geral, minha expectativa tá baixa, mas mesmo assim eu vou estar assistindo Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente vai ver porque a gente gosta de ver as coisas, a tragédia, né? O povo, as pessoas gostam de ver a tragédia. Então eu vou assistir também. Em 2026, só parece que vai ter a terceira temporada. Sim. Então, é isso, gente. A gente vai ter outros episódios de adaptação ainda essa temporada. Então, se você quer assistir outras adaptações, a gente vai falar de Bridgerton, a gente vai falar de Entrevista com o Vampiro, a gente vai falar do que mais? Acho que é isso. Nossa, a gente vai falar dos lançamentos da Ellie Hazelwood, a gente tem a ideia de ler mais Stephen King esse ano. Não sabemos exatamente a data, mas tá aí na programação. Vai sair. E é isso, gente. Obrigada por vocês que ouviram até aqui essa monte de reclamação. Deixa aí sua opinião, se você gostou, se você não gostou, se você não assiste, se você não se importa. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma semana. Qualquer feedback, qualquer coisa que a gente tenha esquecido de comentar, você pode marcar a gente nas nossas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição do episódio. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.